aprender mais. Eu quero trazer para você aqui 5 observações muito importantes sobre as potenciações. A primeira delas é a seguinte. Toda potenciação de base 0 e expoente n terá como resultado o próprio zero se esse expoente n for um número diferente de zero. Vamos tentar entender aqui esta primeira observação. Imagine aqui a seguinte potenciação, 0 elevado a 3. Se você vai calcular o valor dessa potenciação, você vai ter que expandi-la em uma multiplicação de fatores iguais, onde o fator que você vai repetir aqui é a base, e nesse caso essa base é 0. Então você teria 0 multiplicado por 0, multiplicado por 0. Esse resultado aqui vai dar obrigatoriamente 0. A gente sabe que em toda multiplicação, se um dos fatores for nulo, for 0, o resultado vai dar 0. E nesse caso aqui, os fatores serão sempre iguais a 0, o que vai garantir que nesse caso aqui, a potência vai dar sempre resultado 0. Ou seja, se você se deparar com 0 elevado a 55, esse resultado é sempre igual a 0. Primeira observação. Toda potenciação de base 0 e expoente diferente de 0 tem como resultado o próprio 0. Segunda observação. Toda potenciação de base A e expoente 1 tem como resultado a própria base. É muito fácil você entender essa observação de número 2, porque se você procurar entender a potenciação pelo seu conceito, você vai entender isso de forma muito prática. Se você tivesse, por exemplo, 5 elevado a 1, e você fosse tentar aplicar a definição de potenciação, você ia fazer aparecer uma multiplicação de fatores repetidos. O fator que você ia repetir era o 5, só que a quantidade de vezes que esse fator deve aparecer é somente 1, porque o expoente é 1, ou seja, apenas o 5. Isso é simples porque ajuda você a entender uma outra coisa. Você pode entender que qualquer número é uma potenciação de expoente 1. Ou seja, você pode entender que 10, na verdade, é 10 elevado a 1. Então, com isso, a gente conclui a segunda observação. Toda potenciação de expoente 1 tem como resultado a própria base. Deixa eu fazer aqui uma linha de separação para trazer a terceira observação desse aprender mais. Toda potência de base 1 e expoente n tem resultado sempre igual a 1. Veja como é fácil você entender essa observação de número 3. Se você se deparar com a seguinte potenciação, 1 elevado ao quadrado, e você vai calcular o valor dessa potenciação, então você vai expandir em uma multiplicação de fatores repetidos. O fator que você vai repetir é a base, que nesse caso é 1, e a quantidade de vezes que esse 1 vai aparecer é 2, porque é o que indica o expoente. Então, você teria 1 multiplicado por 1. Gente, o 1 é elemento neutro da multiplicação. E quando você multiplica 1 por 1, o resultado vai dar 1 garantido. Se você tiver, por exemplo, 1 elevado a 210, o resultado é igual a 1. Terceira observação desse aprender mais. Toda potenciação de base 1 tem como resultado o próprio 1. Vamos agora à quarta e penúltima observação. Essa é muito importante. Toda potenciação de base menos 1 e expoente n terá como resultado 1. Agora, para esse resultado dar 1, vai ser necessário que o expoente n seja um número par. Se isso acontecer, essa potência vai ser sempre igual a 1. Vamos verificar isso aqui com um exemplo. Você vai associar as coisas de forma muito simples. Olha só. Imagine que você se depare com a seguinte potenciação. Menos 1 elevado a 4. A gente já conversou sobre potenciações de base negativa e expoente par. A gente já sabe que esse resultado vai dar sempre positivo. Porém, eu apresentei para você em vídeos anteriores
que é possível trocar essa potenciação de base negativa pela seguinte potenciação. Você vai conservar o mesmo expoente 4, mas como ele é par, você pode pegar como base o oposto da base que você tem. No caso aqui, menos 1, você vai colocar 1. O resultado vai ser o mesmo. E quando você observa aqui, ó, 1 elevado a 4, e olha para a observação 3, você já sabe que esse resultado aqui vai dar 1. Então, guarda aí essa observação, que ela é muito importante. Toda potenciação de base menos 1, se o expoente for par, o resultado vai ser igual a 1. Vamos agora à nossa última observação deste aprender mais. A quinta observação diz o seguinte: toda potenciação de base menos 1 e expoente n terá como resultado menos 1. Veja que mudou agora, viu? Agora, para ser menos 1, é necessário que o expoente n seja um número ímpar. Veja como é fácil entender isso aqui. A gente já viu, em vídeos anteriores, que toda potenciação de base negativa e expoente ímpar, como por exemplo 3 aqui, vai gerar um resultado negativo. E eu falei também que nesse caso daqui você pode reescrever essa potenciação assim. Você reescreve sem os parênteses, e quando você elimina os parênteses, você vai ter o menos 1 isolado, e o expoente 3 vai trabalhar apenas para o 1 agora. E aí, quando você entende que você tem 1 elevado a 3, a observação 3 aqui, ó, já vai garantir que esse resultado vai dar 1. Só que você tem o sinal de menos isolado ali na frente. Ó. Olha aqui. Vai ser menos 1. Eu quero que você associe isso, porque se você se deparar em um exercício com uma situação dessa aqui, ó, menos 1 elevado a 207, esse resultado já é menos 1. Com isso, eu concluo esse aprender mais.